E aí, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria vir aqui pedir desculpas, né, pelos problemas técnicos que eu tive hoje mais cedo. O meu computador travou, na verdade, ele estragou, né? Eu achei que no início o problema era da minha internet, mas era do computador. Ele estava ligando e desligando do nada, né? Primeiro ele estava super lento, aí a conexão também ficou lenta. Eu achei que estava, enfim. O fato é que eu perdi o computador, vou ter que comprar outro, estou usando esse de maneira temporária, enfim, em plena pandemia. Peço desculpas, né, mas foi inevitável. Por isso estou gravando a aula, tá legal? Na próxima a gente se encontra online, né, em tempo real, que é mais interessante. Bom, eu trouxe para vocês o nosso livro Apostila 2, página 21, tá? O nosso volume 2, estamos no volume 2, página 21. E a gente peço para você abrir aí e ler comigo. Nós estamos estudando o Império Macedônico, que é o Império de Alexandre o Grande. Olha lá comigo, veja aqui. Né? Declínio das cidades-estados gregas. Vamos ler juntos? Olha. As cidades-estados gregas enfrentavam lutas constantes entre si. O objetivo de cada cidade era manter o poder sobre as demais. Por essa razão, como já foi visto, as cidades gregas formavam ligas e confederações, como a Confederação de Delos, sob a liderança de Atenas, ou a Liga do Peloponeso, sob a liderança de Esparta. Ambas se enfrentaram na Guerra do Peloponeso, uma guerra ocorrida entre os anos de 431 a 404 a.C. No final do conflito, Atenas se rendeu a Esparta, que passou a se impor sobre as demais cidades. Anos depois, em 371 a.C., a cidade de Tebas enfrentou o poder de Esparta e passou a liderar as demais cidades gregas. Contudo, Tebas partiu para conquistar terras fora da Grécia e, em confrontos na Tessália, fronteira com a Macedônia, tomou, né, o filho do rei Filipe como refém. Filipe viveu anos em Tebas e aprendeu as táticas de guerra, as táticas militares locais. As guerras internas constantes enfraqueceram o poder militar das cidades gregas. Além disso, os gastos com essas guerras aprofundaram a grave crise econômica e, consequentemente, houve o aumento da miséria do povo e o surgimento de conflitos sociais. Dessa forma, as cidades gregas tornavam-se alvos fáceis para conquistadores dos reinos vizinhos, interessados em suas terras e em seus conhecimentos. Um desses interessados era o Filipe, que tinha ficado refém lá em Tebas. O Filipe voltou para a Macedônia em 359 a.C. e foi coroado rei, passando a ser conhecido como Filipe II. Em seus projetos, dedicou-se a organizar e a fortalecer o exército macedônico com o objetivo de conquistar a Grécia. Porém, em Atenas, isso foi percebido e ao lado de Tebas, os gregos formaram um exército para enfrentar a Macedônia da Batalha de Queroneia em 338 a.C. Como uma estratégia militar superior às dos gregos, o Filipe II e o seu exército venceram a batalha e a Macedônia passou a dominar toda a Grécia. E assim é que nasce o Império Macedônico. Pessoal, o Filipe II, então, ele era um cara que aproveitou a oportunidade de que todas as cidades gregas estavam vulneráveis, ou seja, fracas, e ele invadiu essas cidades e construiu o império dele mesmo, o chamado Império Macedônico. Tá legal? Então, olha aqui, nessa próxima página. Os historiadores desconhecem, ou seja, não conhecem, a origem exata do povo da Macedônia. Sabe-se que viviam ao norte da Grécia e a língua que eles falavam era o grego mesmo. Até o ano 400 a.C., a capital do reino era a cidade de Egas, e após essa data passou a se chamar cidade de Pela, passou a ser a cidade de Pela, onde o Filipe II nasceu. O Filipe tinha a intenção de conquistar outras terras além da Grécia,
O seu objetivo era então formar um império. No entanto, pouco tempo depois da conquista das cidades gregas, ele foi assassinado em seu palácio e o seu filho foi coroado rei aos 20 anos de idade, que era o Alexandre III da Macedônia. Olha lá, o novo rei da Macedônia havia participado ao lado de seu pai da Batalha de Queroneia e tinha um bom conhecimento de estratégias militares. Alexandre foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, que lhe ensinou os conhecimentos filosófico, artístico e científico da Grécia. Quando adulto, o Alexandre tornou-se um grande admirador da cultura grega. Depois de organizar um grande exército, ele partiu para o Oriente em busca de novas terras para ampliar o seu império. Ele conquistou a Pérsia e suas colônias, como a Síria e a Palestina, enfrentando o numeroso exército de Dario III. E ele conquistou o Egito, onde foi recebido como libertador, pois lá estava dominado pela Pérsia. A cada novo lugar que ele passava, o Alexandre empreendia uma política de respeito à cultura local, ao mesmo tempo que apresentava a cultura grega aos habitantes. Nesses lugares, mandava construir cidades que se tornavam grandes centros culturais, sendo a maior e mais importante delas a de Alexandria, no Egito. Alexandre, um fundador de cidades por excelência, só sob a designação de Alexandria, fundou 70 cidades entre o Nilo e o Indo. A polis grega clássica foi um modelo seguido, passando a ser considerado um paradigma de civilização, sendo que uma das características mais marcantes da polis, instituída pelo Alexandre, foi a democracia. Então, olha só, esse cara, o Alexandre o Grande, ele ficou muito famoso, porque ele fez um império desse tamanho aqui, gente. Olha só que coisa, né? Aonde você está vendo vermelho é o roteiro que ele fez, né, de vermelho. Ele conquistou centenas de lugares, pessoal, e ele fundou mais de dezenas e dezenas de cidades sozinho, né, junto com seu exército, saindo aqui da Pela, que é da Macedônia, aqui está, né, perto da Grécia, que é a Itália aqui do lado. Ele vai expandir, né, ele vai expandir o seu território pela África, ele vai chegar no Egito, ele vai chegar no Oriente Médio, ele vai chegar na Ásia. Então, ele formou uma enorme quantidade de cidades. É considerado um dos maiores impérios já vistos e formados por apenas um político, né? Olha só que impressionante foi, então, o Império de Alexandre o Grande. Em 323 a.C., aos 32 anos, o Alexandre III foi acometido por uma doença desconhecida, que lhe provocou uma febre muito alta, para a qual os médicos que o acompanhavam não conheciam cura. Assim, ele morreu sem conseguir voltar para Pela, que era a sua cidade natal. A partir de então, passou a ser chamado de Alexandre o Grande ou Alexandre Magno, tá certo? Após a sua morte, o trono passou a ser disputado por seus generais, que não chegaram a um consenso e acabaram dividindo o território em vários reinos. Aproximadamente um século depois, essas áreas foram conquistadas então pelos romanos. Não surpreende que quando Alexandre Magno invadiu o Egito, a população o tivesse acolhido como salvador, que estava libertando de um odiado jugo persa, e ficasse jubilante, ou seja, muito alegre, ao vê-lo coroar-se rei em meio a bem planejada pompa e circunstância em Mênfis, a capital de 3.000 anos de idade. Ou seja, é bom lembrar que o Alexandre, por onde passava, ele era tido como libertador, porque ele libertava os povos principalmente do domínio dos persas. Isso aconteceu no Egito também, principalmente no Egito. Agora, uma questão interessante sobre o Alexandre é que por onde ele passava, ele permitia a liberdade de religião. Então as pessoas podiam manter as suas religiões, suas culturas e seus cultos, e ao mesmo tempo ele ensinava a cultura e a ciência da Grécia. Muito interessante que o modelo de democracia se difundiu ainda mais com o Alexandre. E também uma verdadeira nova cultura chamada de helenismo. Olha aqui comigo. Alexandre reuniu a cultura da Grécia, né, com a dos povos que conquistou.
fazendo com que a cultura de cada povo conquistado fosse respeitada. Com o passar do tempo, houve uma fusão dessas diferentes culturas, e assim surgiu o helenismo. Esse termo teve origem na palavra Hélade, terra dos helenos, como era chamada a região de onde viviam os gregos. Após a morte de Alexandre, Ptolomeu, general a quem coube o Egito, e seus descendentes transformaram a cidade de Alexandria em um grande centro cultural, reunindo a cultura grega e a oriental. A presença de cientistas e pensadores de diferentes lugares e a organização de uma biblioteca impulsionaram as pesquisas em diversas áreas, como a matemática, a geografia, a astronomia, filosofia e medicina. A Biblioteca de Alexandria e seu museu se tornaram, sob os reinados dos Ptolomeus, o maior polo de conhecimento e o mais completo acervo de obras da antiguidade. Pessoal, a mais famosa biblioteca do mundo antigo, a chamada Biblioteca de Alexandria, será o nosso objeto de estudo dessa semana, a nossa atividade. O helenismo foi essa cultura difundida pelo Alexandre, e essa cultura ajudou a incentivar a formação de uma biblioteca na cidade de Alexandria, a Biblioteca de Alexandria. Eu gostaria que você fizesse um resumo de tudo que você puder entender sobre o que foi a Biblioteca de Alexandria para a nossa próxima atividade dessa semana. Tá legal? Beijão e a gente se vê na aula que vem. Muito obrigado!